Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do Pode Explodir Vendas. Pessoal, aqui, né, você sabe, né, a gente traz aqui sempre convidados muito especiais para poder trazer sempre novidades para a gente. E hoje nós estamos aqui agora com já o nosso primeiro episódio com a nossa co-anfitriã aqui, querida Dani. É verdade, Ale, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom aqui a nossa parceria, né? Vai ser a nossa primeira entrevista juntas, de muitas, com certeza. E aí, para marcar essa primeira entrevista juntas, a gente vai trazer uma pessoa aqui muito especial. Depois você vai falar dessa pessoa. E eu vou aproveitar aqui e já vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixa aqui o seu like no vídeo. Ativa ali o sininho para receber as notificações quando tiverem novos vídeos que serão postados. E falar também da nossa comunidade, gente. Nossa comunidade já está ativa, graças a Deus ali. A gente tem conversado bastante com as pessoas. A nossa ideia é ter ali um network com o pessoal, tirar dúvidas, trocar uma ideia. Isso é muito bom, como a gente já tinha falado para vocês antes. Então, façam parte da nossa comunidade. Vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link da comunidade e todos os links importantes, sempre a gente deixa ali fixado na descrição do vídeo, tá bom? Isso aí, Dani, isso aí, Dani. A comunidade já está começando a crescer, estou adorando conversar com o pessoal. Então, podem se inscrever aí, é de graça, não paga nada, tá, gente? É um grupo de WhatsApp, tá? Tá tranquilo aí. Então, pessoal, esse nosso convidado de hoje é muito especial, tanto para mim quanto para a Dani, porque ele é o nosso mentor, tá? Certo? Então, assim, é uma pessoa assim, que eu tenho muito carinho, gosto muito dele, né, Dani? Ensinou muito, ensina muito para gente, e nós vamos então aqui chamar Matheus Oliveira. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Matheus. Obrigado, é um prazer estar aqui com essas duas pessoas maravilhosas. A gente está tentando marcar esse dia aqui já faz tempo, né? A gente fazer essa call aqui, esse podcast. E hoje, graças a Deus, deu certo. Tudo tem a Boa hora ideia. certa, né, Matheus? Tudo tem a hora Tem a hora certa. certa. É isso aí. Finalmente! Finalmente, estamos Finalmente. aí. Então, vamos começar o nosso podcast de hoje. E esse entrevistado super especial aí, eu quero que ele comece contando um pouquinho da história dele antes do digital, que é uma história fantástica. Eu acho muito legal, Matheus. Conta para nós aí. Quem é Matheus? Então, cara, eu mesmo fui uma pessoa que nunca me conformei com esse negócio tradicional, né, de CLT e tal, e sempre busquei maneira de empreender. Então, assim, ó, depois como que eu posso dizer, a água bateu na bunda, né? Depois que a gente passa a fase da adolescência ali, faz o que tem para fazer. Diferente dessa nova geração hoje, lá na adolescência eu não pensava em nada de empreender. Eu tinha muitos sonhos, né? Tinha um monte de planos, queria ter uma casa legal, ter um carro legal, ter uma condição legal, até porque a gente veio de uma família muito humilde, né? Assim, nunca teve muitas coisas, nunca passou fome, mas também nunca teve muita coisa. Então, lá atrás, eu já tinha muitos sonhos, só que eu passei praticamente a fase ali da adolescência inteira só fazendo merda, né? Tipo, coisa de adolescente mesmo, não pensava em fazer nada diferente e tal. Só que aí aconteceu que a minha filha nasceu, né? Quando eu tinha ali 17 para 18 anos. E aí foi a hora que eu caí a ficha, né? Que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha Agora o bicho que pega. dar um jeito. E aí, como eu fui uma pessoa que eu não terminei, eu não tenho nem o ensino médio, nem terminei o ensino médio, então, assim, não tinha estudo e tal, morava no interior, né? Hoje eu ainda moro no interior, mas não é no mesmo lugar. Hoje eu moro numa outra cidade, mas eu morava numa cidadezinha bem pequena lá no interior e era muito ruim de arrumar emprego, né? Então, pensa, eu tinha acabado de fazer 18 anos, minha filha já tinha ali quase um ano, né, quando eu fiz 18 anos. E aí, foi correr atrás de emprego, né, espalhando currículo. E lá onde eu morava lá, não tinha, muito difícil ter emprego fixo assim, tinha mais era safra. Então, ali tinha safra da laranja, né, que começava ali, na verdade, da laranja, começava de janeiro e até a metade do ano, e depois os outros 6 meses do ano ali, era a safra da cana-de-açúcar. Aí eu trabalhava na roça, então eu passei muito tempo assim, né, trabalhando na roça. Eu trabalhava na Limeira lá, que era uma fazenda lá, que a gente catava laranja, né, ficava catando laranja no começo do ano até 6 meses. Os outros 6 meses eu ia para uma usina de álcool, que basicamente era trabalho rural, né, então eu passei um tempo assim. Aí o meu primeiro emprego, que depois dessas safras aí, quando eu arrumei um emprego de verdade, carteira assinada, tudo era carteira assinada, mas um deles lá
na época da safra, eu era mandado embora, né, metade do ano, depois contratava de novo e ficava nessa. Mas aí, quando eu trabalhei de verdade, assim, muito tempo mesmo, foi no frigorífico, né, foi meu último emprego. E aí, cara, nessa jornada todinha de CLT aí, eu vi que eu não era ninguém, sabe? Tipo assim, ainda mais eu sou muito preguiçoso, sabe? Tipo assim, hoje é domingo, eu tô aqui assistindo Fantástico aqui, amanhã cedo eu tenho que estar às 5 horas da manhã lá na roça, lá, talvez pode chover, ou estar debaixo de chuva, então eu não pensava que, tipo assim, eu pensava que eu tinha que dar um jeito, sabe? E aí, nessa vida aí, eu comecei a pesquisar formas de empreender, de abrir o meu próprio negócio. Comprei uma máquina de estampar camiseta, que deu tudo errado também, né? Foi o primeiro empreendimento que eu tentei fazer aí. Aí, depois da máquina de estampar camiseta, eu comecei a mexer com açaí também em casa, envolvi a família inteira nisso. A gente comprava caixa de açaí daquelas grandes assim, comprei freezer e tal. E nessa época do açaí, eu já estava envolvido com digital, só que eu não tinha resultado, né? Assim, suficiente para viver disso, ou para pagar despesas e tudo mais. E aí eu conheci o digital, inclusive, eu acho que eu nem comentei isso na última vez, mas eu conheci o digital, foi nessa época, porque eu comecei a pesquisar sobre como fazer açaí, receita, eu comecei com geladinho, na verdade, né? Pois é, aí eu comecei a buscar maneiras, né, de empreender, e a primeira fórmula que eu encontrei ali para empreender mesmo ali foi com geladinho gourmet, né? A gente mandou fazer caixa, eu peguei aquelas caixas personalizadas, e aí foi meu primeiro contato com o digital, porque como eu não tinha experiência nenhuma e tal, eu estava desesperadamente buscando uma forma de poder empreender, né, mesmo e tal. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube, né, como fazer geladinho gourmet, receita de geladinho gourmet, e caí num canal que eu nunca esqueço desse cara. Ele é um cara, um morenino, que ele falava só disso. Ele não só falava de geladinho, de como precificar, ele tinha planilha, aí ele vendia o curso dele, que tinha receitas, que tinha técnicas de venda. E aí eu aprendi lá no canal dele, consumindo o conteúdo dele ali na época. Como estratégia para vender. Então a gente até montou uma estratégia para vender nessa época, que era a nossa estratégia. Eu já tinha saído da CLT, tá? Eu já tinha saído fora, e aí eu ia me dedicar total nisso. E aí a gente pegou ali e fez uma caixa personalizada, aquelas caixas azul, tem ela até hoje, só que não tá mais com adesivo, mas a gente pôs um adesivo, tudo muito bem bonitinho lá na caixa, ali com os geladinhos, aquele trem bonito, assim, só de você bater o olho, dá vontade de comer o negócio. E aí a gente comprou aqueles guarda-chuva, cadeira, e aí a nossa ideia era colocar bem na esquina de um colégio particular da minha cidade. E aí eu aprendi isso no canal do YouTube, o cara ensinando esse conteúdo, ele tinha um curso, e quando eu comprei o curso dele, eu comecei a ver lá o curso de como precificar, né, coisas relacionadas à maquininha, e aí tinha um módulo desse curso que era tipo assim, faça uma renda extra aqui. Aí você já deve imaginar, né, o que era. Aí entrei lá e o cara falou assim, se você indicar esse curso para outra pessoa, você ganha aqui, tal, tal, tal. Aí eu falei, interessante, deixa eu ver mais como funciona isso aqui. Aí eu conheci a Hotmart, né, entrei nesse mundo, aí eu comecei a pensar, o que esse cara faz? Ele criou um negócio ali, né? Eu via que claramente ele fazia esse conteúdo, mas ele não vivia só do geladinho. E aí hoje esse cara é muito grande, hoje ele fala de outra ação totalmente diferente. Eu acho que ele tem esse canal até hoje aí do geladinho, mas hoje ele fala sobre negócio de investimento. Mas é um cara que eu acompanhei ele no começo mesmo, a casa dele era tipo uma casa bem humilde, ele colocava um pano assim atrás, eu nunca esqueci desse cara. Hoje o cara vai para Dubai, tem Porsche, enfim, mas é isso. Aí eu comecei a ver o que esse cara não vendia mais geladinho, mas ele já tinha essa experiência, né, eu comprei para absorver dessa experiência dele, tabela, tudo que ele passou ali, e por causa dele eu conheci o digital. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso, né? Fui pesquisar, falei, deixa eu ver, olha, aqui tem mais coisa para me vender, tem curso, tem isso, tem aquilo. E aí eu comecei a pesquisar nisso, eu falei, quer saber, geladinho é uma ova, eu vou tentar fazer isso. Aí eu comecei, né, a pesquisar. Oi. E quando que foi isso? Que ano que foi isso? Isso foi ali para 2020, mais ou menos, viu? Então não tem tanto tempo assim, né? Não. Máximo 5 anos, né? E de que cidade que você é? Hoje eu moro em Trindade, que é uma cidade aqui de Goiás aqui, mas eu morava nessa época, onde a minha mãe mora ainda, que ela mora no mesmo lugar ainda, onde eu morava, se chama Inhumas. É uma cidadezinha pequena aqui do interior também. Fica do lado de Goiânia, da capital. Tá. Ô, Matheus, só uma curiosidade aqui, você acredita que eu também já trabalhei com geladinho, só que
que na época não tinha esse negócio de geladinho gourmet, aliás, lá na minha cidade nem chama geladinho, chama chup-chup, né? E É. aí, assim, quem é das antigas aí vai lembrar que tinha um saquinho que chamava Kisuko. Talvez vocês também Sim, conheciam esse sim. tal de Kisuko, e eu fazia chup-chup de Kisuko, vendia a 10 centavos. Eu também já fiz de... Isso, eu já comprei muito, só que eu não cheguei nem a vender. Você acredita que a gente começou a fazer e não chegou a nem a vender? Porque passou um tempinho depois, começou a pandemia, né? Ah, pois é, Aí você a me gente, falar, a gente ficou 2020, né? enrolando muito, aí a gente ficou enrolando muito, fazendo, estudando, não tinha coragem. A gente até, eu mesmo, né? Foi eu e minha mulher, que hoje também está comigo até hoje. A gente ia nos lugares para pedir autorização. Depois a gente descobriu que tinha que ter, pra você pôr um negócio na calçada de uma rua aí, você tem que ir na prefeitura, tem que ver ali negócio se tem condição, você tem que falar com o pessoal do colégio. Então, a gente demorou muito nessa etapa e a gente nem chegou a fazer, a vender, né? A gente começou, a gente começou a fazer, produzir, só que a gente mesmo consumiu, entende? A gente mesmo, eu mesmo comi as laranjas, Meus os geladinhos, geladinhos. tudo. A gente não começou a nem a vender. E aí começou a pandemia, né? Aí eu pensei, pronto, agora não tem mais jeito. O que a gente vai fazer? Não tem jeito. Aí a gente largou isso, só que eu continuei estudando sobre o digital. E aí eu comecei a estudar muito sobre o digital. Inclusive, a minha primeira venda, se eu puxar lá na Hotmart, lá a primeira vendia de 20 e poucos reais foi na receita de geladinho gourmet. Você acredita? E eu fiz através de grupo de spam, fazendo spam em grupo de Facebook. Que eu tinha muitos grupos, né, de pessoas que faziam isso, eu mergulhei nisso, né, e aí eu jogando os links lá para as pessoas tentando, aí eu vi a vendinha caindo lá e eu pensei, cara, é real, o negócio é real. Aí foi a minha primeira venda, inclusive, foi disso. Mas enfim, aí depois começou a pandemia, né, aí começou todo aquele negócio ali que todo mundo passou, de ficar em casa, não podia sair, eu pensei, acabou, não tem mais jeito. E aí, só que eu fui buscar maneiras, né? A gente tem que tentar fazer alguma coisa, se adaptar, ainda mais eu que nunca jamais pensei na possibilidade de voltar para o CLT, eu queimei o barco, assim, sabe? Cara, eu sou uma pessoa que eu converso desse jeito, eu tenho esse jeito, mas eu falo muito com Deus, sabe? Então, eu pedia muito, eu falava assim, cara, eu não tenho condição, eu posso passar o que for, mas eu vou dar um jeito. Então, assim, começou a pandemia, eu pensei, não tem como fazer e tal, e aí descobri depois que eu poderia fazer coisas na minha casa, aí como estava todo mundo em casa, ninguém estava trabalhando, nessa época eu perdi minha avó também, que era uma pessoa, porque assim, ó, na casa da minha mãe, que ela mora hoje, que é onde eu morava antes de mudar para cá, era a casa da minha avó, na verdade. Então, assim, eu e minha mãe morava de favor na casa da minha avó. E aí a minha mãe mora lá até hoje, inclusive, só que a minha avó morreu na pandemia, ela morreu de Covid, inclusive. Então a gente perdeu minha avó e aí a coisa ficou mais ruim ainda para nós, né? Que aí minha avó, ela também nos ajudava muito. E aí ficou mais difícil ainda. Só que aí nessa época minha mulher foi morar com nós lá, que ela ajudou muito nós lá quando a minha avó estava doente e tal. E aí ela acabou ficando por lá mesmo comigo lá. E aí o que acontece? Aí a gente descobriu, né, o açaí, aí tinha uma sorvete, até hoje tem a sorveteria lá, mas aí eu descobri que eles vendiam a caixa de 10 litros lá, e aí a gente pegava essa caixa de 10 litros, nós abrimos o MEI nessa época, inclusive, e até hoje a gente usa ele para sacar comissões aí, né, que é no nome da minha mulher, eu uso ele para sacar algumas comissõezinhas que está no nome dela, mas enfim, aí a gente abriu esse MEI lá, para fazer isso, para cadastrar no iFood, aí a gente cadastrou no iFood e a gente fazia em casa o preparo do açaí. Pegava, colocava no copinho, preparava, tirava foto, a gente abriu o Instagram, nossa, a gente começou a fazer sucesso, já não estava dando conta mais, a gente vendeu muito nessa época, porque a gente colocou lá no... E a gente fazia um negócio bom, sabe, assim, o açaí que a gente pegava, ele já era gostoso, eu nunca gostei de açaí, para falar a verdade, antes dessa época, né, e aí eu comecei a gostar de açaí, comia açaí demais, porque o que a gente pegava lá, ele era gostoso, ele era bom, e a gente fazia de um jeito, a gente fez tudo errado, né, porque a gente não precificava, não pesava nada, só eu colocava os negócios no copo lá, fazia que trem mais bonito, e aí todo mundo queria de novo, sabe, porque a gente não vendia muito caro, querendo vender logo, e aí a gente fazia um negócio que era todo personalizado, a gente mandou fazer a logo, a gente colocava o adesivinho no copo, pedia para as pessoas postar e marcar no Instagram, o Instagram até hoje tem ele, chama Mr. Açaí. E aí, cara, a gente fez tudo, sabe? Então, tipo assim, eu já tava entendendo esse negócio de marketing e tal, a gente fazia sacolinha personalizada, uma colherzinha também, mandava tudo junto. Então, assim, a gente preparou muito isso no começo para fidelizar as primeiras pessoas, né? Que aí elas indicando para outras pessoas, e aí a pessoa
postava, marcava. Depois eu vou ver se eu achei esse Instagram, eu vou mandar pra vocês põem na tela aí. E aí Mas fazia entrega, né? Porque ainda estava na época da pandemia. fazer entrega. E eu tenho uma bis até hoje, né? A única coisa que eu tive na minha vida foi uma bis que eu consegui comprar. Aí eu tenho ela até hoje. Aí a gente usava ela na entrega. Hoje é a minha mulher que usa ela. Mas aí a gente fazia em casa e entregava. Só que aí, como eu falei, né? A gente não tinha muita noção, tipo, calcular o tanto que a gente está colocando no copo, precificar os negócios. Aí quando a gente foi parar para ver ali, o que a gente ganhava, tinha taxa do iFood e tudo mais, era, tipo, bem pouquinho, sabe? Para cada um, dividindo o trabalho ali, que era minha mãe, eu e minha mulher, né? E aí a gente trabalhava muito, ganhava pouco, aí minha mãe logo desanimou, falou, vou deixar só para vocês, que aí a gente foi, até que a gente parou de vez, sabe? Aí eu pensei, agora o negócio pegou, né? Agora. Aí a gente mexeu com caldo também, porque começou uma época de frio, né? Aí o pessoal não pedia tanto açaí igual antes. Aí minha mulher é muito boa para fazer negócio de caldo, né? Caldo de frango e tal. Aí nós compramos umas panelonas assim, começou a fazer caldo vender. Daí a gente fez tudo isso aí, né? Aí depois eu já tinha uns canal no YouTube, só que era coisa de hobby mesmo, então postava música ali, não ganhava nada com aquilo e tal. E aí sempre fazendo uma coisa, só que no olho no digital, sabe? Estudando bastante, comprando curso e tal. E até que eu comecei, na verdade, eu já tinha começado a tentar um monte de coisa. Eu lembro que uma época eu comprei um curso, que é na época era um dos cursos, acho que era um dos únicos cursos do YouTube aí que tinha sobre o YouTube. E aí lá nesse curso, o cara te falava de um modo de review. E aí eu lembro certinho, ele fazia review do curso do Alex Vargas, sabe? E aí ele mostrou que era uma possibilidade de se vender, ele mostrou os vídeos que ele fazia review lá do curso do Alex Vargas. E aí eu entrei no canal do cara e fui ver o jeito que ele fazia os vídeos, tá? É aquele Erivelton, ele tem um canal no YouTube aí. Acho que foi um dos... Do Gato Coin. Esse. Né? E aí eu acho que assim, acho que foi um dos primeiros cursos de YouTube que eu comprei, assim, só pra entender, né? Porque eu já gostava de YouTube, falei, vou tentar pelo menos isso, porque assim, ó, eu tentei tanta coisa no digital. Enquanto eu estava tentando empreender de outras formas, eu estava tentando umas coisinhas aqui e outra ali. Só que eu sempre estava buscando uma fórmula rápida, sabe? Como fazer uma venda rápida. Eu fiz um monte de coisa errada, fiz spam, tentei fazer blog, até dropship eu tentei fazer e parece que nada dava certo, sabe? E aí eu cheguei a uma parte da minha vida, assim, em relação ao digital, o marketing e tal, que eu pensava, cara, esse tempo todo que eu tô me esforçando, que eu tô, assim, ó, todo dia tentando uma coisa diferente, eu entrava aqui na aba ali de download do meu computador, biblioteca do computador, tinha o meio mundo de trem, tinha trem de geladinho, tinha trem de manicure, tinha trem de maquiagem, sabe? Quando você tenta fazer tudo de uma vez só, todo dia tentando uma coisa diferente, aí você tá tentando divulgar um monte de coisa diferente, fazendo um monte de estratégia amadora, e nada dava certo. Eu pensei, cara, se eu tivesse fazendo algo que, por exemplo, mesmo que eu não tô tendo resultado agora, mas vai evoluindo, né? Tipo assim, eu pensei, vou fazer tipo, por exemplo, um canal do YouTube. Eu faço hoje, mas eu não tenho resultado hoje. Mas daqui uns dias eu já tenho ali um resultadinho, outro resultadinho, e isso vai... Tipo assim, o meu trabalho na internet não vai ser perdido. Eu não quero mais saber de resultado rápido. Eu quero uma coisa que eu vou fazer e isso vai crescendo até se tornar um negócio. Então, eu tive esse negócio na minha cabeça, só que eu comecei com um blog, então deu tudo errado, porque na época a gente não tinha ChatGPT, né? E aí eu sou um cara que não gosto, eu já não tenho muita habilidade com escrita, e isso é o que demanda, né? Um blog ali, fazer pesquisa. Na época era muito difícil fazer blog, eu piro para quem fazia na época. E aí eu tentei com blog, até que eu pensei, cara, blog não é para mim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui tentar o YouTube, enfim, aí eu comprei esse curso aí que eu tô falando. E aí eu estudei o curso, 1 milhão de técnicas diferentes, e aí eu fiquei mais confuso ainda, porque tinha muita coisa para fazer e eu não sabia nem o que eu queria fazer, como que eu queria fazer, eu só queria vender e ganhar dinheiro, sabe? Então, assim, ó, eu pesquisei muito, né, até nessa época, mas aí, nesse módulo do curso dele lá, que ele falava sobre vídeo review, eu vi lá, eu entrei no canal dele, que ele mostrou as vendas que ele teve lá com aquele canal, mostrou lá o traqueamento, o que era daquele canal lá, fui ver o canal e eu pensei, cara, eu olhei assim, sério, eu falei, cara, eu consigo fazer melhor que isso? Sinceramente, isso aí eu consigo fazer bem melhor que isso aí. Aí eu fiz, cara, eu falei assim, vou pôr minha cara, vou fazer, eu fiz uns 2 reviews lá, e postei num canal do zero que eu fiz, tá? Eu tenho esse canal até hoje, eu vou começar a usar ele de novo, mas esse canal, ele é uma relíquia pra mim. Eu acho que o vídeo que tem lá tem 3 anos já, o primeiro vídeo que tem lá nele, que é um review também.
E aí, nessa época, eu postei uns videozinhos lá e postei, não virou nada. Eu falei, é mais uma estratégia perdida. Aí já fui fazer outras coisas. Quando eu menos espero, numa semana ali, eu acordei, não tava pensando nada, olho no meu celular, uma vendinha. Eu falei, nossa! E era uma vendinha, tipo, R$ 250, sabe? E eu olhava assim, meu Deus, da onde que veio isso? Aí eu fui ver o review, pegando visualização. Aí depois passou mais alguns dias com a outra vendinha. Aí passou alguns dias com a outra vendinha. Eu falei assim, caramba! Aí eu empolguei, aí eu fui fazer vídeos mais elaborados, né? E aí eu comecei a fazer alguns vídeos. Nessa época também eu comecei a estudar muito tráfego pago, né? Que eu pensei, vou ter que fazer tráfego pago, porque todo mundo fala que é só tráfego pago que dá para ganhar dinheiro e tal. E aí eu comecei a estudar, tentei aplicar algumas coisas também de tráfego pago. Eu usava muito Manichat na época, sabe? E aí eu comecei a fazer tráfego pago, e era muito fácil fazer tráfego pago, sabe? Na época, tipo, eu comecei a estudar ali no YouTube mesmo, fiz umas campanhas ali no Facebook, fiz umas vendinhas, inclusive, lá no Facebook, só que, tipo assim, eu gastava mais do que me voltava, sabe? Então, assim, eu tava aprendendo ainda. E aí eu aproveitei dessas vendinhas que eu tinha feito ali no tráfego pago e falei, agora eu vou fazer um vídeo mais elaborado de um review, né? Fiz um review porque eu era aluno do Alex Vargas, foi o primeiro curso de marketing digital que eu comprei na minha vida, foi ele. Todo mundo, né? Eu acho que naquela hora que começou, comprou esse curso aí, porque eu acho que era um dos únicos que tinha. O Alex parece que é um dos pioneiros, né? Gente, Verdade. Matheus, só te interromper um pouquinho, mas eu acho fantástico essa história sua, porque o que acontece? Matheus, assim como eu acho que muita gente aqui dentro do marketing, ficou pulando de galho em galho. Ele não pegou uma estratégia e seguiu ela até dar certo. Né, Matheus? É o que eu digo aqui. Não é que você tem que fazer uma coisa só, você tem que ficar só no review, ou só no Google, ou só não sei aonde. Mas você tem que pelo menos dar um tempo para você aprender aquilo ali, né? Para aquilo seguir um caminho, um norte, para depois você pular para outro. Né? Você concorda com isso, Hoje em Matheus? dia eu tenho muito isso comigo, sabe? Eu fiquei muito tempo assim, só 100% no review, muito tempo, e não queria saber de outra coisa também, sabe? Até hoje, eu não faço tráfego pago até hoje, só que eu vou ter que começar a fazer, sabe? Eu vou ter que começar a fazer tráfego pago, eu tô estudando coisas novas hoje, porque eu fiquei muito tempo só no review. Por quê? Porque eu tinha isso muito comigo, sabe? Porque eu pulei tanto tempo de galho em galho que quando eu entendi que eu tinha que focar numa coisa só, eu foquei mesmo numa coisa só. Eu fiquei anos só com review e não queria nem olhar para nada. Nada, sabe? Nada mesmo. Aí eu me especializei nisso, né? Eu fiz a minha vida, praticamente eu fiz a minha vida com isso. Eu conquistei coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter na minha vida através só do review. Né? Só que aí, hoje, eu domino o review. Se eu fizer aqui o review, já sei tudo que eu tenho que fazer, eu consigo ganhar dinheiro com review, só que agora eu estou estudando outras coisas, entende? Então, assim, domina primeiro uma coisa, foca, passa tudo que tiver passado, domina uma coisa, para depois você ir fazer outra. Por exemplo, enquanto eu estou fazendo outra coisa, estou estudando coisa, eu estou fazendo review também, entendeu? Não deixa a sua estratégia inicial de lado, né? Foca nela até você conseguir, mas não coloca também todos os ovos numa cesta só. É verdade. Né? Então, Verdade. assim, procura E falando de review, tem diversificar. muito caminho para ir também, né? Dentro do review. O cara pode vender produto físico, ele pode trabalhar com indicação de SaaS, por exemplo, de ferramentas. Eu mesmo, cara, eu fiz. Quando eu entendi o review, quando eu comecei lá no fundo, no começo que eu entendi o review, e comecei a fazer uma grana ali com o review do Alex Vargas, eu tinha 3, 4 vídeos, e esses 4 vídeos, se eu falar aqui o que esses 4 vídeos me rendeu, porque na época a gente ganhava uma comissãozinha boa ali, não tinha muita gente fazendo review, eu ranqueei um canal do zero, eu não tinha custo nenhum, nem sabia o que era Black Hat, nem precisava na época isso. E aí tinha poucas pessoas fazendo review, e pra você ver que louco, né? Isso deve ter 2, 3 anos só. E meu vídeo era o primeiro ali, meu vídeo tinha 25 minutos. Você já viu um review de 25 minutos? Você tá lá até hoje. Só que aí eu fiz ele muito bem elaborado depois, né? Depois que eu já tinha feito uns 10, 20 reviews eu já tava fazendo ele um pouquinho mais elaborado. Eu ofereci um bônus para as pessoas que compravam de mim e tudo mais. E aí, quando eu entendi o poder disso, aí eu falei, então agora eu vou fazer para outras coisas, né? Só que aí eu criava um canal para cada produto. Então, eu tinha um canal lá que eu falava só do curso do Alex Vargas, né? Que era o review do Alex Vargas.
e eu criei um outro canal que eu falava sobre negócio tipo de PLR, né? Que era uma coisa que também comecei a estudar na época. Então, eu falava ali sobre, por exemplo, o Panda Vídeos. O Panda Vídeos é um player de vídeo que você colocava sua VSL. Hoje ele serve para área de membros também. E aí eu fiz um review do Panda Vídeos, e aí, na época, eu não consegui sacar minha comissão lá, caía várias vendas, várias e várias vendas mesmo do Panda Vídeos, porque eu fazia o vídeo para ranquear pro VTorb, né? Que era um dos seus concorrentes lá. E aí caiu umas vendinhas, só que era tipo assim, era uma venda que eu fazia, por exemplo, R$ 80 a venda. Eu ganhava R$ 8 de comissão. E pra você ter uma noção, tanto de venda que eu fiz desse Panda Vídeos, que eu entrei lá esses dias, eu consegui sacar esse dinheiro, eu acho que foi mês passado, não, eu acho que foi ali mais ou menos em setembro que eu consegui sacar o dinheiro lá do Panda Vídeos, porque para sacar o dinheiro lá, você tem que emitir uma nota para eles, né? Uma nota, você mesmo emite uma nota, eu nem sabia como fazer isso na época, que eu tinha só um mês, não fazia nem ideia. E aí, esses dias eu pensei, vou tirar aquele dinheiro lá. Fui entrar lá, tinha mais de R$ 6.000 lá, e eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei assim, meu Deus, de 8 em 8 reais. Os caras, aí eles entrou em contato comigo. Hoje eu uso o Panda Vídeos lá no nosso treinamento. Todas as aulas é hospedada pelo Panda Vídeos e eu não pago o Panda Vídeos. Eles entrou em contato comigo, eles liberou o acesso para mim sem precisar pagar o Panda Vídeos. Então eu uso na minha área de membros, eu uso nas minhas páginas de vendas e eu tenho um cupom único para mim, que é só eu que tenho esse cupom promocional. E esses dias eu fiz para o meu canal. Então assim, por causa de um único vídeo, foi um só, tá? Um vídeo só que eu fiz muito tempo atrás. Ele ainda tá no YouTube. Se alguém colocar Panda Vídeos, funciona, é bom, vale a pena, vai aparecer esse vídeo antigão lá, e aí eu fiz poucos dias atrás também outro review, né, que aí eles falaram assim, não, faz a divulgação, eles entraram em contato comigo, pediu para mim fazer um novo vídeo, né, me disponibilizou um cupom único, que tipo, ninguém tem esse cupom, assim, do pessoal que tem review, ninguém tem esse cupom promocional, então todo mundo que cair no meu vídeo vai comprar de mim, e aí eles liberou o acesso para mim do Panda Vídeos, eles aumentou minha comissão para 20%, que eu acho que era 10% ou menos que isso, eu acho. Mas eles aumentou a minha comissão um pouquinho, então, assim, cara, vai até abre portas pra gente. Essas dicas do Matheus, não vale o seu like, sua inscrição nesse canal, eu não sei mais o que vale, porque esse menino é fantástico, ele sabe demais. E uma coisa também que nós deixamos de falar aqui, eu não sei se a gente fala agora, mais pra frente, mas nós duas somos alunas dele, mas mais à frente nós vamos explicar isso aí. Continua, Matheus, essa história sua fantástica, vamos lá. Pois é, aí eu comecei, né, eu fiz essa parceria com o pessoal lá do Panda Vídeos por causa de um único vídeo só, entrei lá esses dias, vi a comissão lá, o que eu tinha, né, para receber de comissões lá ao longo desse tempo, que nem foi muito tempo, né, acho que foi, sei lá, uns 2 anos, se foi isso tudo, 2 anos agora, né, que a gente tá em 2025, mas um vídeo só, o poder de um vídeo só, sem investir nada, eu tive um retorno legal, né, pode-se dizer aí, com eles, fiz essa parceria com eles aí também, e cara, isso aí foi só uma das portas que abriram, né, depois que eu comecei a trabalhar com review, depois que eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a fazer para vários produtos, isso ainda no começo, né, depois a gente foi estudando mais, foi aprendendo melhor fazer, mas eu fiz muita coisa já, tá, então, tipo assim, teve o meu canal lá do que eu fazia vídeos do Fórmula, né, do Fórmula Negócio Online, fazia review lá, me dediquei muito ali naquele canal para fazer vídeos bem elaborados, então tinha review ali de 25 minutos e tal, e ficou bom. Hoje em dia, né, hoje eu olho os vídeos e pensei, realmente ficou bom isso aqui. Tinha pessoas e aí, ó, que interessante, nessa época eu fiz um projeto na internet, porque começou a partir desse canal, porque eu tinha um review do Fórmula, e lá dentro do review do Fórmula eu entregava um bônus para quem comprava de mim, que basicamente era o quê? Eu tinha falado que eu comecei a fazer tráfego pago antes, né? Até fiz umas vendinhas no tráfego pago, não muita coisa, mas eu fiz umas vendinhas ali, que foi por meio do ManyChat, né? A gente fazia automação de ManyChat, ali no chatzinho do Facebook, eu mostro isso tudo lá nesse vídeo. E aí eu mostrava que eu estava tendo um resultado que eu tinha aprendido no curso do Alex Vargas, que inclusive foi lá que eu conheci a ferramenta, mas eu mostrei o resultado que eu estava tendo no concurso ali, que era através daquele método chatbot, só que aí a chatbot, para você vender, no caso eu vendia o quê? Lift Detox, vendia na Monetiza, até postei uma foto no meu Instagram, quando eu fiz meus primeiros 10 mil, que para mim foi um marco, eu acho que os primeiros 10 mil que eu recebi aquela primeira plaquinha, cara, aquilo ali para mim, eu fazia meus vídeos, colocava ela bem que assim, do lado, assim, ó, no primeiro vídeo do meu canal, inclusive no primeiro vídeo que eu tenho no meu canal, acho que eu nunca vou tirar ele, era realmente falando do ManyChat. E aí eu comecei com entregar esse bônus, né, porque assim, ó, eu criava esse chatbot ali no Facebook, e ele conversava meio que com as pessoas que clicavam no meu anúncio.
Então, eu fazia um anúncio ali, por exemplo, Lift Detox. A pessoa clicava para perder peso, por exemplo. Aí tinha um chatbot que ele ia respondendo, quantos quilos você quer perder? Ela clicava no botãozinho, vinha outro chat. Tipo, uma pessoa conversando, sabe? Só que aí ali tinha um botãozinho, chegava uma parte ali que mostrava resultados, tal, quebrava objeção. E aí tinha um botãozinho para a pessoa clicar e comprar direto. Ou, né, se ela não comprasse e não respondesse, ali depois de... Eu poderia programar, tipo, depois de alguns minutos, ou depois, um dia depois, chegava um remarketing para ela, olha, eu vi que você e tal, se você vir aqui no WhatsApp, eu tenho um bônus para você, tem um valor promocional e tal, enfim, alguma coisa assim nesse sentido. E a pessoa chegava no meu WhatsApp. Aí eu até comecei a fazer algumas vendinhas assim, que eu ficava o dia inteiro no telefone respondendo os leads que chegavam para mim. Não tinha na época que negócio de Zap Voice, né, automação, eu mesmo o dia todo, e aí eu morava com a minha avó, né, morava lá com meus pais, lá com a minha avó, e aí, tinha vez que chegava os leads, eu tinha que correr lá pro quintal de casa, lá pro fundo do quintal, ficar o dia inteiro lá conversando com as pessoas, ficava até engraçado isso. Mas enfim, aí eu fiz umas vendinhas assim, e no vídeo review, que eu já não tava nem fazendo tráfego pago mais, eu falei, olha, eu vendi assim, essas vendas que eu fiz foram assim, e eu tenho esse chatbot aqui, e eu vou te mostrar como instala ele, eu vou te entregar ele pronto, você não precisa fazer nada, você só precisa pegar esse link, colocar lá na sua automação, isso dentro do review, tá? Então, assim, eu tava falando do curso... Para vender o curso, né? Eu começava a cópia do curso, tipo, do produto, falando assim, ó, o curso é bom, foi aqui que eu aprendi o marketing, que eu comecei a ter resultados, só que tem alguns defeitos, você tem que prestar atenção nesse vídeo para ver se é para você. Então, eu já aprendi a pessoa logo ali. Aí eu contava uma breve história, né, ali, mostrava a minha carteira, que tinha um monte de assinatura ali e tal, como que eu fazia aquela história, o storytelling, né, e depois mostrava, olha, mas a única coisa que funcionou para mim, que depois de tentar muita coisa, foi fazer esse negócio aqui. Então, se você comprar o curso agora, eu recomendo que você compre para você entender, para você aprender sobre o marketing e tal, mas se você comprar comigo através do meu link, você não vai precisar assistir o curso completo. Eu vou te dar um super bônus, que esse bônus eu montei lá na Hotmart ainda, a Hotmart, eu acho que até hoje tem, né, você pode entregar alguma coisa para a pessoa que compra através do seu link, mesmo sendo afiliado depois de 7 dias, ou depois dos dias que você quiser, você pode enviar por e-mail dela, então isso ajudou muito. E aí eu fiz um bônus lá na Hotmart, que era tipo assim, umas aulas, eu nem mostrava o rosto, era só gravação de tela. Como que a pessoa baixava, como que ela ia assistir o curso, então eu mostrava ali, ó, as possibilidades que ela tinha fazer blog, tinha fazer isso, tinha fazer aquilo, eu mostrava, ó, se você vai fazer isso, você foca só nesses modos, não precisa assistir o resto, porque isso ajuda muito quem é iniciante, né? Então, a gente entregava esse bônus para ela, que era, tipo, como ela ter resultado mais rápido, sem precisar assistir todo o curso, porque vamos combinar, né? Era cada aula 40 minutos e tinha 350 mil aulas naquele curso, e aí o suporte era só por e-mail, então, assim, para quem tava começando era muito difícil. E aí eu estava tentando entregar essa solução para as pessoas que só estavam pesquisando sobre o curso, entende? Então, e aí aí eu entregava os chatbots também. E aí começou a surgir uma questão que foi de muitas pessoas que já tinham comprado o curso querer os bônus. Pois você não vende aí separado e tudo mais. Eu já tenho o curso, não tem como eu comprar de novo, mas eu preciso desses bônus, eu preciso e tal. E aí surgiu o meu primeiro projeto, que foi exatamente isso. Eu peguei uma dor que tinha ali dentro do produto do Fórmula, que era a demora para você ter resultado, muitos caminhos para ir. Eu simplifiquei aquilo para a pessoa que ia comprar o produto, entreguei como bônus, e aí tinha muita gente que começou a me pedir, pessoas que já tinham comprado o curso começaram a pedir os bônus. E aí eu empacotei isso, né? Demorou meses para mim fazer isso, mas eu empacotei, fiz uma página de vendas e tal, comecei a vender um produto chamado Robô de Vendas, que era basicamente isso, era automações de chatbot, onde a pessoa instalava lá e eu tinha várias automações, tinha para vários produtos que eu mesmo vendia e eu liberava para o pessoal. Então tinha do Lift Detox, eu acho que o Lift Detox era tão antigo, mas eu lembro dele, eu tenho essa página até hoje no Facebook, e vira e mexe, até hoje eu recebo mensagem lá no meu Facebook de pessoa conversando lá com a automação, mas enfim. E aí eu entregava para o pessoal, ensinava a instalar, e meu curso era esse. Aí tinha um chatbot que eu montei para a pessoa vender o meu próprio curso também, né? Tipo assim, ela poderia ter essa opção de vender o próprio robô de vendas, no caso. E aí, passou um tempo depois, começou a aparecer outros produtos aí com esse mesmo nome e tal, e eu fiz umas vendas legais nessa época. Só que aí logo eu parei de fazer tráfego pago, falei, cara, não faz mais sentido isso, porque eu não faço isso mais, e eu tenho que dar suporte, eu tenho que estar me atualizando. Logo, nem eu estava tendo mais resultado, falei, não, vou parar com isso aqui. E aí é isso, o meu primeiro vídeo do meu canal do YouTube é falando sobre isso. E eu nunca vou apagar ele, vou deixar lá como recordação. Eu com o cabelão todo grande lá, e eu já tinha, nessa época eu já tava tendo um pouquinho de resultado, já tinha feito uma grana legal, só que ROI mesmo, tipo assim, ó, eu não tinha dinheiro, eu tinha faturamento na plataforma.
Eu tinha até eu tinha, tipo assim, tinha 10 mil lá na Monetize, mas dinheiro mesmo, tipo assim, eu investia mais do que eu ganhava muitas vezes. Eu tinha faturamento para mostrar, mas eu não tinha muito ROI, né, digamos assim. Eu investia, errava muito ali no Facebook Ads, fora as dores de cabeça, que logo depois começou o PLR, né, começou aquela onda dos PLR, o pessoal vendendo todo tipo de produto. Ficou mais difícil para anunciar, então tinha problema com bloqueios, aí acabou para mim. Aí eu falei, não, fez tráfego pago para mim, e aí eu me encontrei naquela situação que, tipo assim, eu tava para desistir já. Eu tive resultado, mas eu não tava tendo mais resultado, e as contas batendo, e aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Só que aí, como eu queria focar 100% nessas automações, eu meio que larguei de lado o review nessa época. Olha que louco. Só que aí eu comecei a raciocinar, depois passou um tempo, eu via que às vezes, uma hora ou outra, pingava uma vendinha do meu vídeo do Alex Vargas. Uma hora ou outra pingava uma vendinha aqui, uma vendinha ali. E aí eu parei para pensar, falei, cara, se eu parar para analisar, o que tá pagando as minhas contas é aquele vídeo lá que eu postei. E eu pensei, por que eu não faço mais disso? Eu tô aqui quebrando a cabeça com essa bosta do Facebook. E aí foi na hora que eu comecei a investir mais no review. Então, ou seja, eu fiz o review, tive um resultado ali, só que aí eu até indo na ideia de muita gente que fazia conteúdo, né, que eu acompanhava sobre marketing e tal, falar, né, é tráfego pago, e eu fui nessa onda. Mas enfim, aí eu comecei, eu cheguei a uma situação ali que eu já estava quase desistindo, pensei, cara, será que eu vou ter que voltar para CLT? Nada que eu faça tá dando certo. Só que aí uma hora ou outra pingava uma vendinha ali do review, eu falei assim, cara, por que eu não dou mais atenção para isso? Porque até o momento eu fiz, deu certo uma vez, duas vezes, tava pingando as vendinhas, só que eu tava caçando ainda outros caminhos, eu não tinha focado 100%. Eu pensei, vou voltar, só que agora eu vou fazer só isso, e foda-se o resto, vou fazer só isso, não tô nem aí, pode demorar, pode não demorar, eu vou fazer isso. E aí fui fazendo mais review, fiz uma porrada de review do Alex Vargas na época, e vendi demais, começou a pingar muita venda, tipo assim, eu tava empolgado, comecei a fazer vídeo lá no meu Instagram, eu tenho esse documentário completo, eu acho que não tem mais, porque o Instagram vai sobrepondo, né, você faz no destaque, aí parece que chega em 100 lá, ele começa a sobrepor lá, eu acho que nem tem mais esses antigos. Mas eu mostrava lá o resultado que eu tava tendo, e aí eu empolguei com review. Aí eu tinha só esse canal, né, review, eu não fazia parceria, não tinha outro. Eu tô meio que bagunçando a ordem das coisas, mas enfim. Depois que eu comecei a focar no review, eu fiz aquele outro canal que eu falei antes, tá? Que é o canal que eu falava sobre o Panda Vídeos, vendia pacote de PLR, isso foi um pouquinho depois, é porque eu fiz uma bagunça aqui na hora de falar. É porque eu tenho que voltar. Tanta coisa acontecendo, às vezes. É porque eu vou falando uma coisa, aí eu lembro que aconteceu alguma coisa lá no meio, um pouquinho antes, aí eu volto lá atrás e eu esqueço de ir explicando. Mas é isso. Aí, o curso do Alex Vargas um tempo parou de vender, ele caiu muito, ele é sempre o primeiro ali na Hotmart, ele caiu muito, e aqui no review a gente depende, né, de pessoas buscando, depende da divulgação ali do próprio produtor. E aí um dia eu entrei ali na Hotmart e vi que tinha outro curso lá que não era o curso do Alex Vargas. E aí um outro curso que estava subindo bastante ali e tal, curso de dólar lá. E aí eu comecei a fazer para esse outro curso. E aí foi a mesma coisa. Aí eu comecei a fazer, ele estava em alta, começou a vender bastante e tal. E aí deu muito certo também. Aí eu comecei a focar 100% no review mesmo. Aí depois eu fiz o outro canal, que foi o canal que eu falava só de negócio de PLR, porque era algo que tá muito em alta e é algo que eu estava estudando também. Aí eu fiz um vídeo pro Panda Vídeos, a gente tinha um fórum Black Hat, que era um fórum que era só de marketing, tipo estratégia de contingência, era um fórum muito foda. Até hoje tem ele, tá? Inclusive. Só que hoje, na época ele era uma febre, sabe? Todo mundo estava PLR, estava naquela onda do PLR, estava assinando esse fórum, eu fiz um review dele. Eu acho que o meu era o segundo ou terceiro review, não tinha mais nenhum. E, cara, eu fiz uma grana com esse negócio, ele era recorrência, então todo mês o pessoal renovava, aí começou minha vida meio que mudar, sabe? Aí tinha dia aí que eu tava fazendo praticamente uma venda por dia, tinha dia que fazia R$800 em vendas e tal, e aí eu empolguei, né, cara, aí não tem jeito. Fora as portas que se abriram, né, fora muitas portas que se abriram, muitas pessoas, donos dos produtos que eu conheci, muitos produtores que entrou em contato e tal, e aí a história foi basicamente essa aí. Aí a gente está até hoje. Para o pessoal que está assistindo a gente aqui, tem muita gente que eu acho que pensa assim, o vídeo review eu tenho que aparecer, eu tenho que mostrar aquele produto, eu tenho que comprar o curso para mostrar o curso, enfim, né? Esclarece para nós aí, precisa de você estar sempre se mostrando, ou a pessoa também que não quer, porque a pessoa fala assim, olha, eu não quero aparecer e eu não quero montar canal nem nada, então eu vou para o tráfego pago.
certo? Aí a gente vem aqui e tá falando de vídeo review, a pessoa pensa assim, mas eu não quero aparecer. E aí, qual que é a solução para eles, para essa pessoa que não quer aparecer? Então, hoje em dia tá ficando cada vez mais fácil, né? Em questão das inteligência artificial e tudo mais aí. Então, hoje em dia é bem mais simples fazer, porque antes a gente não quisesse aparecer, tinha a opção também, tinha aquela opção de você fazer aqueles vídeos VSL, né? Tem a opção do freelancer, mas aí tem a questão, se a pessoa tiver o dinheiro para investir, ela pode usar freelancer, que é 100%. Freelancer, hoje em dia, eu trabalho 100% com freelancer, né? Então, a gente tem os freelancers que faz os vídeos para nós, eles dominam já o review, eles têm a copy validada, então, esse seria o caminho perfeito, sabe? Então, assim, eu não quero aparecer, você não precisa nem sequer ter um canal do YouTube, você pode começar agora, só que aí tem que ter dinheiro para investir, porque o freelancer não vai trabalhar de graça, e você não vai postar em um canal grande, relevante de graça também. Então tem essa questão. Mas aí tem pessoas também que querem começar, querem fazer sem aparecer, não quer gastar nenhum centavo, aí fica um pouquinho mais difícil, mas é possível, né? É possível, assim, a questão do canal não vai ter muito jeito, não tem muito para onde correr. O canal, se você quiser vender rápido, porque tem duas formas do trabalho com review. Tem aquela que você faz o trabalho todo dia, de pouquinho em pouquinho, no começo você não vê resultado, mas a médio e longo prazo você vê o resultado, e eu acho que é muito bom também você, por exemplo, ter o seu próprio canal, criou o seu próprio canal e vai postando todo dia um reviewzinho ali de produtos menos concorridos, só que aí você tem que ter aquela noção já, né, de como funciona, os produtos certos que você pode começar, para você ir começando devagarzinho, e isso vai se tornando uma bola de neve. Mas se você não tem a mínima noção disso ainda, totalmente iniciante, o ideal seria estudar sobre, né? E eu, no meu caso, se eu estivesse começando hoje, tivesse pouco ou nenhum dinheiro para investir, se eu não tivesse grana, porque foi o que aconteceu comigo, não adianta eu falar o que a pessoa deve fazer se eu não falar o que eu fiz, porque eu não comecei tendo dinheiro, eu comecei a pôr no meu rosto, eu comecei a pôr na cara, eu tinha o meu canal, que ele pegou mais de 7 mil inscritos orgânicos, sem eu fazer nenhum black hat, eu nunca fiz black hat naquele canal, porque eu morria de medo de perder o canal, porque era um canal que também eu comecei a ganhar pela monetização, que era só de vídeo review, eu colocava meu rosto e fazia vídeo review, tudo de renda extra, todos os vídeos que eu postava, e eu tinha, o meu trabalho na época foi fazer um vídeo por dia. Meu objetivo era, eu acordava, falei, vou fazer um vídeo e pronto, acabou meu trabalho. Tinha vezes que, no começo, eu ficava o dia todo para fazer, tinha vezes que na parte da manhã eu já tinha postado o vídeo e ficava o resto da tarde à toa. E aí entrei também numa zona de conforto, porque eu comecei a fazer, e no começo, fazendo, zero resultado. Fazendo, zero resultado. No primeiro mês, começou a pingar umas vendas ali, só que aí os meus vídeos começou a recomendar todos eles, eram produtos que tinham mais concorrência e tal, ia subindo, e aí passou um pouquinho, passou alguns dias depois ali, tipo uns 40 dias mais ou menos, que eu tava postando todo dia, eu tava fazendo quase mais de R$ 800 por dia, e eu tava postando isso tudo no meu Instagram, postando empolgadão, né, um cara que nunca tinha, hoje em dia eu tenho pavor desse negócio de ficar postando resultado, mas empolgadão na época, eu ficava colocando lá, olha o tanto que eu fiz, R$ 500 no dia, R$ 800 ontem, até que chegou chegou assim, num ponto que parecia até mentira, eu postava lá, teve um dia que eu fiz 15 mil num dia, então tipo assim, a pessoa tá vendo isso, ela vai pensar, que é isso, cara, não tem condição, e o melhor, sem investir nenhum real, porque eu não fazia nem black hat, só que aí tinha um problema que eu mostrava meu rosto, e com o tempo isso começou a isso com o tempo começou a me tomar. Eu tava querendo fazer outras coisas e eu não tava querendo continuar com o meu rosto, até porque eu tinha já em mente tudo que eu tô fazendo hoje, que era criar o meu canal, autoridade, fazer outra coisa e não ficar só mostrando meu rosto, que aí eu ia ter 2 canais, a pessoa às vezes caiu num review e tal, eu não queria misturar essas coisas. E aí eu decidi abandonar esse canal, pois ele à venda uma vez aí. E decidi abandonar esse canal e focar em parceria, né? Então comecei a trabalhar com freelance, porque eu já tinha uma grana, né? Depois que eu gastei meio mundo de dinheiro, eu comecei a investir nisso também. Falei, não vou mostrar meu rosto, mas agora eu vou começar a fazer parceria com o canal, parceria com freelance, e aí a gente começou assim. Basicamente foi isso. E aí a gente vem fazendo, né? Até hoje aí, parceria, postando vídeo quase todo dia. E parceria com o canal, parceria com freelancer, mas tudo tem um começo. Eu ralei pra caramba ali até levantar uma grana, né? É o que eu falo, Aí. né? Todo mundo começa do zero, né? Não tem como. Você vai começar um canal, pode ser o canal que hoje tenha milhões de inscritos, mas o canal começou com quantos inscritos? 0 ou no máximo 1, que era você mesmo, né? Então, todo mundo começa de baixo. Mas é o que eu falei, pessoal. Então, quer dizer, você pode
não aparecer. Mas se você aparecer no seu canal e começar pequenininho ali, devagarzinho, você vai crescer. Você vê o Matheus, ele tá dando uma aula explicando aí do que ele viveu, do que ele passou, mas ele não teve medo de pôr a cara. Então, quer dizer, o review preciso pôr a cara? Não, não precisa. Mas se você está começando do zero, sem dinheiro, sem caixa, põe a sua cara. Não tem medo, não. Tem medo, não. Porque são milhões de pessoas te assistindo. Às vezes, quem te conhece nem sabe, nem vai ver o seu canal. Ele não preocupa com isso, não. Né, Matheus? Não, e outra, agora a gente tem várias possibilidades também com a inteligência artificial de você fazer sem mostrar o rosto e fazer vídeo, e fica muito bom, inclusive, tá? Hoje facilitou demais, você tá doido. Eu vou subir um módulo só disso no curso lá. Eu ainda não subi, que eu tô vendo uma possibilidade de fazer isso para não prejudicar a Natane, sabe? Que ela Porque faz ela os faz vídeos. também, né? Pois é. E aí eu não subi isso por causa disso, só que eu tô caçando outras formas, né? Mas enfim, hoje tem várias maneiras. Você viu o Fábio? Ele até postou, acho que foi o Fábio que postou lá no nosso grupo esses dias. Eu entrei lá e vi ele postando lá que o jeito que ele tá fazendo o vídeo, que o vídeo dele ele mostra o rosto, mas ele faz só uma introdução, depois é só o VSL. É tipo assim, ele se apresenta Ele como. falou, Eu achei legal aquilo lá. É uma forma de fazer também. O cara não tem nem tempo. Não tem nem gasta tempo, né? Ele faz ali só uma introduçãozinha, depois o resto é uma VSL ali. Ele não fica lá mostrando o rosto e tudo mais. Ele E outra, falou tem que muita ele gente. faz ali aquela introdução, e aquela introdução é sempre igual. Ele usa ela em todos os vídeos dele, né? Pois é, ele gravou um negócio uma vez, tá mostrando o rosto, mas, irmão, tipo, a maioria das pessoas, ela acha que ela tem, eu não quero mostrar meu rosto, eu não quero aparecer, mas lá no fundo, na verdade, as pessoas têm medo, tipo, de eu postar um vídeo e o meu colega de escola, que estudou comigo na escola, ou meu colega de trabalho, ver e ficar me zoando. É isso que as pessoas têm, no fundo é isso. Só que, cara, a pessoa tem que entender que no YouTube, tipo assim, é anos de conteúdo diariamente que é publicado ali. As pessoas que, por exemplo, estudou com você, que te conhecem, seus parentes, seus familiares, eles nunca vão ver seu vídeo, nunca. Até se eles pesquisar o nome do seu produto, eles nunca vão ver seu vídeo. É isso que as pessoas têm como objeção. Eu tinha um canal que ele tinha quase 10 mil seguidores, que eu mesmo postava o rosto. Tinha um vídeo lá que pegou 70 mil visualização orgânica lá de um produto que estava em alta na época. Eu nunca vi ninguém chegar em mim e falar assim, vi um vídeo seu ali. Ninguém vai ver seu vídeo. Quem vai ver seu vídeo é só aquelas pessoas, é uma porcentagem bem pequena daquelas pessoas que estão pesquisando aquele produto. Você nem precisa pôr seu rosto na thumbnail. Então, assim, eu acho que é uma objeção bem besta, porque um tempo atrás poderia até ser motivo, assim, sei lá, de chacota, de zoeira, o cara gravar vídeo pra internet e tudo mais, mas hoje em dia, todo mundo, cara, pelo amor de Deus, todo mundo que grava vídeo, que põe um rosto, que mostra a cara, essas pessoas, muitas delas tá muito boa de vidas, e tá melhorando cada vez mais, e é isso, cara, eu acho que isso aí é uma besteira. Eu tinha essa objeção também, graças a Deus, por eu ter mostrado o rosto, ter feito meus próprios reviews, eu quebrei muito essa objeção. Hoje em dia eu gosto demais disso. Então, assim, eu tenho meu canal de conteúdo, eu vou começar a fazer conteúdo no Instagram, vou apagar todas aquelas merdas de resultado lá do Instagram, vou fazer um outro tipo de conteúdo ali, e aí eu quero focar 100% nisso. E de cada vez mais mostrar o rosto, crescer cada vez mais e... Não querendo te interromper, mas assim, uma coisa que eu tava aqui, eu tô te ouvindo, eu tô pensando, né? Ouvindo você falar, parece que isso tudo aconteceu em 10 anos. Mas não, né? Isso tudo aconteceu em um curto espaço de tempo. Muito Mas pouco. É uma coisa que as pessoas, às vezes, assim, são muito imediatistas, né? Então tá, peraí, o Matheus falou que começou em 2020, então tem aí 5 anos e tal. E as pessoas acham que, assim, vai começar hoje e amanhã a coisa vai acontecer. E na tua fala, por várias vezes você falou, demorava para sair uma vendinha, a coisa demorava para acontecer. Então é legal a gente frisar isso, né? Que não acontece da noite para o dia, precisa ter um trabalho muito duro, não é uma coisa tão simples assim, e estudar bastante, né? Porque pelo que você estava falando aqui, você já estudou várias coisas, vários caminhos, e continua estudando, né? Continua estudando. Sem dúvidas. Aí é isso que eu queria saber. O que você está estudando agora? O que está sendo aí o teu momento, o teu estudo de agora? Então, agora eu tô apaixonado por inteligência artificial, então assim, eu tô mergulhado 100% nisso hoje. E inteligência artificial, canal Dark e TikTok Dark, eu tô fazendo 100%. Eu já tenho 2 canais monetizados, só que eu tô com a ideia de criar uma rede de canais. Então eu descobri aqui uma fórmula, né? Eu tô meio que validando de criar um canal e crescer ele rápido, né? Tipo um canal Dark. Então isso aí vai virar uma possibilidade também pra gente trazer isso pro review.
Mas e é tudo feito com inteligência artificial. Tipo assim, ó, em questão de poucos cliques, eu faço ali esse... E aí eu tô estudando muito sobre isso também, vou começar a produzir muito conteúdo sobre isso, que é algo que eu tô vivendo muito isso hoje. E é isso, cara, não para, sabe? Eu nunca, desde o review, inclusive, eu nunca parei de estudar. Comprei um monte de mentoria, um monte de curso de muita gente que falava sobre review. E aí, estudando muito sobre review, e eu acho que esse é o caminho, não tem para onde você correr, sabe? Você tem que ter clareza, primeiramente, entender o que você vai fazer, manter o foco naquilo, estudar tudo que você encontrar sobre aquilo. Porque eu vejo muita gente pensa assim, ó, a mentalidade da pessoa, até que foi comigo também, acho que todo mundo, né, que não tem muita noção, que pensa, eu vou comprar um curso e pronto, acabou. Vou comprar um curso, vou estudar aquele curso e acabou. Minha vida se resolveu aqui em alguns meses, eu tô ganhando dinheiro igual o cara ali. E não é assim, cara, que as coisas acontecem. Primeiro que não acontece rápido, porque você vai ter que ter know-how, você tem que passar, você tem que pôr o pé na lama ali, você vai ter que tropeçar, levantar, e aí todo o caminho que você decidir aí vai ser longo. Então, assim, ó, tem muita gente que vai começar no digital, ele vai para vários caminhos diferentes, só que cada caminho tem que dar 3 mil passos, por exemplo. Aí ele começa a dar 2 passos, ele pula para outro caminho que tem que dar 5 mil passos. Ele dá 2 passos, pula para outro caminho. E aí ele nunca vai chegar em lugar nenhum. Fica só rodando em círculos. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com muita gente que eu conheço. E aí muitas pessoas vão passar por isso ainda, porque não tem essa clareza. E mesmo quando você focar em uma coisa, vai demorar para dar certo, porque você é iniciante. Por exemplo, no vídeo review, se você decidir gravar, você vai gravar os vídeos, vai ficar uma bosta no começo. Você vai fazer uma thumbnail, não vai ficar boa. Você vai postar no canal, o canal não vai ranquear pro produto, ou você não vai ranquear o vídeo. Então, no começo, vai dar errado, mano. Pode ser que tenha a exceção, que faz a primeira vez o negócio estoura, dá muito certo. Mas não é regra, sabe? Então, vai ter pessoas que vão começar, vão ter pessoas que vão desistir. O negócio é você não desistir, mesmo errando, cara, se eu falar, eu ganhei uma grana boa, mas se eu falar o que eu já perdi de dinheiro também, assim, até nos dias de hoje, muitas vezes, a gente às vezes perde dinheiro aí, né? Às vezes você compra um curso, não é aquilo que você pensou. Eu comprei uma mentoria esses dias e eu paguei R$ 1.000 só para entrar na comunidade, cheguei lá para ver que é uma bosta, tipo, não, sem comentários, mas enfim, acontece, cara. Então, assim, eu aluguei um canal poucos dias. Aluguei um canal poucos dias aí atrás, aí, paguei R$ 2.000 e o cara me deu um golpe no canal. Agora eu descobri que eu preciso de um contrato, entendeu? E aí agora eu tenho um contrato para alugar canais e tal. Então, assim, coisas que acontecem com a gente é pra gente aprender mesmo, cara. Não adianta você desistir. Você vai desistir. A hora que você pensar em desistir da sua jornada, você pensa, eu vou desistir pra quê? Pra continuar na mesma vida que eu tava? Enfim, cara, o negócio é esse, cara. Eu nunca me conformei com CLT, independente de qualquer coisa que acontecer na minha vida hoje, que der errado, sei lá, a internet acabar, o mundo acabar, não existir mais internet, acabar minhas fontes de renda, tudinho, cara, eu vou dar outro jeito, sabe? Então, não é só em questão do digital ou vídeo review, é em questão da vida mesmo, mano. Se for começar uma coisa já pensando que vai dar errado, já com a ideia que se não der certo no primeiro mês, você vai desistir, então o seu lugar é na CLT mesmo, sabe? Porque eu acho que aqui é como qualquer outro empreendimento, você vai começar, vai ter as dificuldades, e aqui é muito melhor que, igual a Dani falou, eu falei tudo isso que aconteceu comigo, eu fiquei 1 ano depois que eu comecei no digital, sem ter nenhum resultado, só pulando de galho em galho, fazendo tudo errado. No meu segundo ano, comecei a ter umas vendinhas ali, comecei a ajustar a minha cabeça, porque ainda me distraí ainda, porque mesmo tendo resultado, fui pro tráfego pago, tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo, quebrei a cara, quase desisti. Eu já tinha feito R$ 10.000 lá, já tinha até minha plaquinha de 10 mil, porque assim, cara, será que eu vou ter que voltar para CLT? Será que agora não dá mais? Aí eu parei, descansei, pensei, cara, o que tá acontecendo? O que eu vou fazer? E as vendias pingando aqui, tava tipo assim, sabe quando Deus fala assim, ó, é aqui, velho, ó, é aqui, ó, é isso aqui que você tem que fazer. E aí eu perdido, né, naquela confusão, e a vendia pingando aqui, eu falei, será, por que eu não foco nisso aqui, né? Eu já sei fazer isso aqui, por que eu não foco? Eu falei, então vou focar nisso aqui, vamos fazer vídeo review, então. Então, assim, às vezes é isso, cara. É você ir pra cima, não desistir, mesmo que as coisas dão errado. Se você tiver clareza do que você tem que fazer, igual eu no segundo ano, né, que eu já tive resultado, mas eu não tinha clareza certa do que eu tinha que fazer, então tentando fazer tráfego pago, coisa que eu detesto é tráfego pago, não em questão de ser difícil, tal e tal, você perde dinheiro, não, é porque eu detesto mesmo ficar entrando ali, ter que olhar aqueles números todo dia, até no vídeo review, já fiz em feed também, campanha em feed, odeio aquele negócio, eu detesto, eu tenho alergia do Google Ads, se eu te falar a verdade. Eu Faz faço mais rede não, Matheus?
Não, nem não quero cabeça Como é com que mais não, começou faço. a dar uma zebra danada aí o ano passado? Não, eu perdi um dinheiro lá, só que não é questão de perder dinheiro, de ter ROI, o negócio é que eu não gosto, sabe, de entrar ali e ver que eu pensei, cara, eu vou focar no que eu gosto de fazer, no que eu tenho prazer em fazer, porque eu vou fazer com muito mais, a hora que eu puder, que eu quiser, eu for, contrato um cara, por exemplo, o meu próprio projeto, eu nunca jamais vou fazer campanha de tráfego pago para vender como afiliado, hoje em dia, né, hoje em dia. Mas eu vou fazer para o meu próprio projeto, né? Para crescer o meu próprio projeto. Então, é uma coisa que a pessoa também tem que ter em mente. Eu mesmo sou uma pessoa ambiciosa. Então, por exemplo, eu fiz uma grana no vídeo review, mas ao invés de só fazer a grana no vídeo review, eu falei assim, não, vou criar uma comunidade aqui, onde eu vou ajudar outras pessoas, vou criar um projeto, vou levar esse projeto para frente. Inclusive, foi o que se tornou, né, o nosso treinamento, o nosso projeto. Muitas pessoas se conheceu ali, virou uma grande comunidade. Só que eu não vou parar aqui também. Entendeu? Então, eu estou sempre estudando. Vai vir outros projetos aí, que a gente já está finalizando. Inclusive, eu até sumi um pouco lá, né, do grupo, que a gente está trabalhando muito nisso. Então, vai vir esses outros projetos, vão vir novos projetos. Eu tenho o meu próprio canal, eu estou investindo mais nisso agora, no meu brand, né, digamos assim. Então, vocês vão ver daí para frente, mas enfim. Eu tenho visto você direto lá no YouTube e está crescendo muito. Está crescendo muito. Tudo que Solta um você vídeo lá, foca. daqui a pouquinho 14 mil visualizações com 3, 4 dias, não é? O Enganada, YouTube, não, é isso mesmo. o YouTube é assim, Alessandro. O homem tá voando. Tudo que a gente foca expande, sabe? Depois que eu entendi isso, tudo que você põe energia, que você trabalha, faz um negócio focado naquilo, o negócio vai. Então, assim, às vezes a pessoa viu, né, quando eu voltei pro YouTube, eu voltei pro YouTube esses dias, se for parar pra pensar, não tem 6 meses que eu tô fazendo vídeo pro YouTube de novo, né, que eu tinha parado, né, com o meu YouTube lá, com o meu canal de conteúdo, tava focado 100% no review. E aí deu uma crise em mim aí, eu falei assim, cara, quer saber, eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer, que me toma tempo, eu tive uns problemas também com a questão de ansiedade e tal, eu acho que eu tava muito à toa, sabe, tava muito sem o que fazer, tava só fazendo review, eu tava meio que numa zona de conforto, eu pensei, cara, vou arrumar uns problemas para mim. E aí eu comecei nisso agora, e cara, eu tô amando isso, você não tem noção, porque criar conteúdo é uma das melhores coisas que uma pessoa pode fazer, nem todo mundo quer, mas uma pessoa faz, porque você tá sempre ali buscando informação, você tá sempre estudando para poder criar conteúdo, e você vai evoluindo, querendo ou não, você vai evoluindo. Você vai recebendo crítica, você vai melhorando, você vai estudando e cara, eu acho que a melhor forma de você evoluir dentro desse mercado como pessoa mesmo também é produzir conteúdo, tá? Porque além de se agregar na vida de outras pessoas, você ter o benefício de agregar na vida de outras pessoas, vão ter pessoas que vão vir para agregar na sua vida também, igual muitas vezes eu recebi uma mensagem de uns caras esses dias, os caras grandes no digital aí, querendo fazer lançamento, falei, não, cara, a gente fez uma call, alinhou tudo certinho, então assim, vai vir pessoas assim, boas para auxiliar também, então eu acho que a melhor forma, assim, quando a pessoa já conquistou a liberdade financeira, já não tem precisão de trabalhar na CLT, já tem, sei lá, ou então, quiser começar assim também é uma boa também, começar já produzindo conteúdo, eu acho que isso é muito válido. E aí eu decidi focar 100% nisso, só que agora eu vou fazer também no Instagram, no TikTok e tudo mais. E aí foi uma coisa que eu descobri que eu gostava sem saber. Então, assim, ó, eu gosto muito desse negócio de inteligência artificial e tal. E YouTube, eu sou apaixonado no YouTube também, então eu tô focando muito na criação de conteúdo para YouTube também, canal Dark. Então, cara, tô estudando muito sobre isso, muito, muito mesmo. E aí vai vir esses outros projetos aí também, e é isso. E é muito top, porque a gente vê o gosto, né? Assim, tanto ele falando aqui agora, quanto você assistindo um vídeo dele lá no YouTube, você vê que você está falando de uma coisa que você gosta. Então, é muito legal. E aí também, que eu sempre gosto de falar isso com as pessoas, não precisa de você também pensar em entrar para esse mercado só para o mercado do marketing de afiliados. Você pode vender qualquer coisa. Você pode vender o seu trabalho. O que você faz? Você, igual eu, sou engenheira. Já vendi muita coisa como engenheira no meu canal antigo, que hoje em dia eu já nem estou trabalhando como engenheira mais. De vez em quando um ou outro me chama e tal, mas nem estou trabalhando mais tanto. Mas você pode ser um dentista, você pode ser um enfermeiro, sei lá, qualquer coisa. O digital hoje é para todo mundo. Né, Matheus? E essa coisa que você está falando aí, de você trabalhar um canal seu, isso aí é fantástico, isso abre portas aí que é sensacional, sensacional. Eu estou apaixonada.
Tem Você jeito. falou uma coisa aqui uns minutinhos atrás, né? Que você falou, eu gosto, eu descobri que eu gosto e tal. E a gente estava conversando num bate-papo que a gente teve, a Alessandra, num vídeo que a gente gravou esses dias, que está no canal já, inclusive. A gente estava falando sobre isso, né? De quando a gente trabalhar, a gente se divertir com o que a gente está Isso. fazendo. Né? Claro que a gente precisa, obviamente, do dinheiro, porque o dinheiro tem o seu lugar, mas é gostoso a gente se divertir com o que a gente está fazendo, né? Ser gostoso, ser prazeroso, né? Então, você conseguir juntar algo que você gosta e que traz aí uma grana para o teu bolso é bom demais, né? Nossa, é aquilo, né? Fazer o que você gosta, trabalhar com o que você gosta, você não trabalha, né? Meio que você não trabalha. Eu mesmo, eu mesmo, final de semana aqui, nesses últimos dias, eu não tô tendo, tipo assim, eu não tô tendo lazer, digamos assim, até porque tá chovendo aqui, não tem como fazer nada, mas nos últimos dias aí, hoje mesmo, hoje, amanhã, vai ser só focado nos minhas coisas que eu tenho que fazer. E geralmente, né, quando você tá na CLT ou tá fazendo uma coisa que você não gosta, você quer fazer tipo assim, você trabalha de segunda a sexta, fica aliviado ali na sexta, porque você não vai trabalhar no outro dia, preso naquela rotina meio que infernal, né? Cara, eu tenho vezes que eu sonho com coisas que eu tenho que fazer, tipo assim, Uhum. coisas do meu dia a dia, eu acordo já, meu Deus, deixa eu ir lá, deixa eu agilizar isso aí, já acordo, já ligo o computador, vou ali, pego um café, volto, cara, é isso, cara, eu acho que não tem jeito, a gente não foi feito para ficar, às vezes eu já vi muita gente falar assim, se eu ganhar na Mega Sena, não, tem um vídeo que eu postei lá no meu TikTok lá, esses dias lá falando, né, o faturamento que eu tive, mostrei lá um videozinho, que eu tava fazendo uns videozinhos lá no meu TikTok, e aí um cara comentou lá, falou assim, cara, se eu ganhasse isso aí, eu nunca mais fazia nada na vida, não sei o que, eu fiquei pensando, eu nem respondi, mas eu fiquei refletindo, sabe, sobre tem muita gente que pensa assim, por exemplo, vou ganhar na Mega Sena, vai vir um dinheiro assim, que eu não vou precisar trabalhar mais, que eu vou fazer? Eu vou ficar com o pé pra cima, e cara, é o momento que você entra em depressão, é o Uhum. momento que você entra em depressão, porque a gente não foi feito para ficar parado, cara, você não foi, então assim, a gente foi feito esses dias mesmo, meu padrasto, ele tava com com uns problemas, aí ele tinha que ficar em casa e tal, e aí ele meio que toma umas cachaças, sabe? Ele, tipo, alcoólatra mesmo, e aí ele deu um problema aí, não tava podendo beber, não tava podendo fazer nada, e aí eu cheguei lá na minha mãe, lá esses dias lá, o homem em cima da casa, batendo prego lá, arrumando um trem, depois desceu, já começou a fazer outra coisa, já pegou o trem, começou a limpar a vassoura, começou a varrer, e eu falei, o que aconteceu com esse homem? O cara nunca fez nada na vida, só não fazia nada em casa, só trabalhava, mas quando tava em casa não fazia nada, aí agora que ele não tá podendo beber, não tá podendo sair, não tá fazendo nada, tava meio doente, ele tá fazendo tudo isso. Então, assim, a gente não foi feito, cara. O ser humano, assim, a gente não foi feito pra ficar parado com os pés pra cima. Beleza, se eu tivesse dinheiro, eu ia viajar, ia fazer aquilo, fazer aquilo. Nossa, mas vai chegar uma hora que você vai estar parado em casa, você vai se sentir uma pessoa totalmente inútil. Você tem que estar servindo, você tem que estar fazendo alguma coisa de alguma forma. Então, a melhor forma é você encontrar uma coisa que você gosta de fazer. E dos grandes problemas é quando você não, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes é você não saber o que você gosta de fazer, que foi uma coisa que, tipo, foi comigo mesmo, sabe? Pensei, o que eu gosto de fazer? Eu não sei o que eu gosto de fazer, como que eu vou saber o que eu gosto de fazer? E Uhum. aí entra aquela questão, começa a sua jornada, começa a correr atrás de seus objetivos primeiro, por exemplo, eu não gosto de gravar vídeo, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não quero gravar vídeo pra internet, mas eu sei que eu quero aquele carro, eu quero aquela casa. Então eu vou começar a minha jornada pessoal, não trabalhando pros outros, a não ser que você queira, você já sabe que tem vocação, sei lá, para trabalhar no supermercado, ser empacotador de caixa, ou você já sabe, você já tem na sua cabeça, não, eu quero ser um advogado, então você vai pra faculdade, no metade do caminho você descobre. Por exemplo, comigo foi no caso da internet. Eu tentei fazer um monte de coisa, eu via, isso que não é pra mim, não. Eu já pensei também, eu já comecei a estudar para concurso. Uma vez ia ter um concurso também, eu esqueci, eu pulei essa parte porque não é muito relevante, mas no meio dessa jornada teve uma vez que ia ter um concurso aqui que todo mundo tava falando dele, e eu, o cara que nem terminou o ensino médio, tava estudando para esse concurso para fazer a prova dele lá. E aí eu fui para um cursinho, quando eu cheguei lá que eu via que eu não estava entendendo nada que o pessoal estava falando, pensei, rapaz, tinha gente lá que estava estudando 10 anos lá e não tinha passado em nada, e eu pensei, cara, Uhum. eu praticamente sem estudo nenhum, achando, então assim, eu já pensei, não, isso aqui não é para mim. Fiz uma coisa, não, isso aqui não é para mim. Fiz uma coisa, isso aqui não é para mim. Aí eu me encontrei aqui, sabe? Então assim, ó, você só vai saber o que você gosta de fazer fazendo. Então assim, ó, você vai fazer muitas coisas que vai ser meio que obrigação, para você ter um seu objetivo. Então, quero uma coisa aqui, eu quero um carro, quero uma casa.
como que vai ser o caminho para me chegar até ali? Eu preciso ganhar mais dinheiro, mas como que eu vou ganhar mais dinheiro? Eu vou fazer eu tô na CLT porque não tem jeito de pagar minhas contas, mas eu posso fazer alguma coisa a mais para complementar. E aí, nessa fazer uma coisa a mais, você acaba achando ali uma fonte de renda principal, que aí te permite sair da CLT, por exemplo. Hoje em dia, com a internet, cara, o mais louco da internet, e principalmente agora, nessa era que está começando agora a inteligência artificial, é que qualquer pessoa consegue trabalhar com a coisa que gosta, velho. Porque assim, ó, tá, beleza, eu não quero aparecer, não quero fazer review, não quero vender produto, mas espera aí, o YouTube paga. E tem gente fazendo aí 10 mil reais com o canal começando há alguns dias. E aí, como que eu posso fazer para fazer uma coisa que eu gosto? Eu gosto de quê? Eu me identifico ali com espiritualidade, com religião, ou então eu gosto de negócio de filosofia, motivação, não importa, qualquer coisa que você gosta, aí você tem que estudar, obviamente. Você vai aprender a usar algumas ferramentas de inteligência artificial, cria um canal Dark. No começo não vai dar nada, só que aí depois de alguns meses você está ali recebendo um dinheiro que é mais alto, dependendo se você fazer ainda para outro país, que é o que a gente está focando aqui, você consegue ter um RPM, um CPM mais alto, você vai ganhar em dependendo de alguns meses, se você for muito ruim, em 6 meses você vai ter ganhando um salário, você vai estar recebendo um pagamento maior que o seu salário de CLT, do que o salário do brasileiro de CLT, você recebe em dólar. Então, assim, cara, hoje em dia tá muito fácil, assim, só que muita gente não tem essa clareza, né? Eu vou fazer um canal Dark, vou fazer um TikTok Dark, depois eu penso em outra coisa. E eu falo que essa é a melhor forma para fazer uma coisa que gosta, porque você pode abordar qualquer coisa, você pode falar de qualquer coisa. Eu gosto de rave, eu gosto de ir para balada. Você faz vídeo sobre isso, não importa. Isso mesmo. Gosto de maquiagem, gosto de, sei lá, de cozinhar. Não, canal de cozinhar, então, gente, eu nunca vi um canal para crescer tão rápido, é canal que fala Não, de e no Facebook, vida, o Facebook, ele monetiza muito bem, tá? O Facebook monetiza muito bem, e muita gente não bate ali com o Facebook, porque o Facebook, ele é coisa, tipo assim, o que dá certo ali no Facebook é igual o Kawaii ali. O que dá certo ali é aquele vídeo cru. Sabe aquele vídeo que você faz limpando uma casa, construindo um barraco? É aquele vídeo que viraliza, pega... Cara, o pessoal ganha muito dinheiro ali dentro, só que o vídeo que... Por que grandes youtubers que são gigantescos no YouTube não vai pro Facebook? Porque lá, se você postar um vídeo cheio de corte, cheio de edição, aquelas letras passando na tela, não dá certo lá. Não conecta. O que conecta com o pessoal lá é o cara fazendo uma receita no fogão da casa dele, aí espirra um negócio aqui, aí cai um negócio sujo aqui, aí o cara limpa. Então é isso que dá certo lá. Então se a pessoa não tipo assim, eu não tenho as melhores condições, eu não tenho câmera, mano, pega o seu celular e vai fazer vídeo no Facebook. Você vai começar a ganhar dinheiro, você vai descobrindo no caminho o que você gosta. Matheus, me fala uma coisa, tem muita gente também que está começando, ou que começou aí, e às vezes não tem aquele apoio da família, então a pessoa fica assim, o meu marido não quer, não aceita, não acredita, e tudo mais. Você teve esse problema também? Então, mais ou menos, né? Porque assim, quando eu comecei, eu meio que fui até que irresponsável, né? Porque, como eu falei, eu tinha saído da CLT, eu chutei o balde mesmo, falei, eu não vou sair da CLT, alguma coisa tem que dar certo. Aí eu tentei várias coisas no digital, dentro do digital, e aí meio que nada dá certo, né? E aí, por exemplo, nessa época eu tinha minha avó ainda, tinha minha avó, né? Tem minha mãe até hoje, mas a gente morava junto, morava eu, minha avó, minha mãe, e basicamente assim, eu tive e não tive o apoio, sabe? Eles me apoiou no começo, falaram, então tá, você decidiu fazer isso, vamos ver. E quando eu tava fazendo coisas para dentro de casa, por exemplo, no caso do açaí, do geladinho, quando eu comprei a máquina de estampar camiseta, eles até me apoiou, falaram, tá tentando empreender e tal. Minha avó me apoiava muito, inclusive porque meu pai morreu, eu tinha 4 anos, né? Eu não cheguei a conhecer ele assim, mas a minha avó falava muito dele, que, tipo assim, tinha os defeitos dele aqui, a outra ali, mas ele era empreendedor, ele vendia salgado, fazia um monte de coisa, né? Ele era empreendedor, vendia na feira e tudo. E aí minha avó sempre falava isso. Minha avó também, ela vendia coisa na feira também, quando ela estava boa de saúde, e ela me levava quando eu era criança, inclusive, eu vendia calcinha, fazia trem de artesanato, trem humilde, sabe, mas mesmo assim, ela me apoiou nessa questão. Minha mãe ficava meio assim, né, porque também, ao mesmo tempo que eu estava abrindo mão, eu não tive aquela coisa, tipo, vou fazer isso, mas eu vou guardar um dinheirinho como reserva para ir me sustentar. Eu não pensei em nada disso, eu chutei o balde e aí o dinheiro que eu tive ali do acerto quando eu saí do CLT, eu investi na máquina de estampar camiseta, né, que foi a primeira coisa que eu tentei. Então, assim,
eu meio que tive o apoio no começo, só que aí quando as coisas começaram a dar errado, e aí eu me livrei da máquina depois, fui tentar fazer uma coisa, aí começou a dar errado, aí começou o pessoal não acreditar tanto. Então, teve uma vez que minha mãe brigou feio por causa disso, que ela chegou do almoço, chegou do serviço dela, e a hora que ela chegou, isso depois de algum tempo, a hora que ela chegou ainda tava dormindo ainda, né, porque eu ficava até mais tarde ali no computador ali, estudando e tal, e eu tava dormindo, a gente brigou feio por causa disso, ela falou, mas você tá dormindo na hora dessa, não sei o que, você tem que arrumar um serviço, aí ela falou tudo que ela queria falar e a gente brigou feio, nesse dia eu quase saí de casa, inclusive, e tal, mas, cara, faz parte, eu acho que todo mundo vai passar por isso, porque quando você tenta fazer alguma coisa que a pessoa tá vendo, por exemplo, no meu caso, a máquina de estampar camiseta, o açaí, todo mundo tava vendo que eu tava fazendo alguma coisa e tava tentando alguma coisa, mas a partir do momento que não é isso, e você tá sentado na tela do computador e falando que vai ganhar dinheiro pela internet, mano, sem chance. Hoje em dia até o pessoal tá mais cabeça para isso, né? Mas 2, 3 anos atrás, que parece que o digital é assim, né? 2, 3 anos atrás, por exemplo, 3, 4 anos atrás, parece que não tinha nem Instagram. Então, assim, as coisas mudam muito rápido, a gente acostuma rápido, mas as coisas mudam muito rápido. Hoje em dia, muita gente já tem essa noção que dá para ganhar dinheiro com Kawaii, com TikTok, né? Tem gente que vive de ganhos pelo TikTok, mostrando o dia a dia, a rotina. Aqui na minha cidade mesmo tem uma mulher que ela faz isso, ó, lavando a roupa, limpando a casa, ela filma e ganha dinheiro, tem mais de 1 milhão de seguidores lá. E aí tem muita gente já que tem essa noção, mas muitas pessoas não têm. Então, às vezes a sua família, seus pais, eles não vão ter essa noção, e aí a hora que você senta, enfurna num quarto ali e começa o dia inteiro a ficar no computador, e aí passa meses, eu não sei, no meu caso ainda foi pior porque eu tinha uma filha, né? Minha filha nasceu, então tinha as responsabilidades, tinha que ajudar. Então, se você não tiver filho, não tiver responsabilidade e tal, até meio que você vai ter talvez você até tenha um apoio ali, as pessoas não ficam muito no seu pé, mas, cara, não tem jeito, a família às vezes não vai entender. E no meu caso, eu tive e não tive. Eu tive no começo e depois o pessoal começou a pegar no meu pé e eu só fui ter realmente apoio de verdade quando eu comecei a mostrar que eu tive resultado. Quando eu mesmo comecei a pagar minhas coisas, quando eu lembro que a minha primeira conquista mesmo foi um notebook que eu tenho ele até hoje, ele tá ali. Eu comprei um notebook, cheguei em casa todo feliz, né? Paguei R$ 3.000 no notebook, falei aqui, ó, ninguém precisou me dar, eu cheguei meio que esfregando na cara de todo mundo, né? Foi a minha primeira coisa que eu consegui comprar com dinheiro da internet, e aí, mas depois que os negócios começaram a dar certo, aí ninguém julga mais, não, aí eu comecei todo a ajudar. Mundo acredita, né? Mas não, agora é recorrente, né? Muita mas gente... vale a pena, porque aí depois que as coisas dão certo, aí o pessoal tem orgulho hoje em dia o pessoal vem aqui em casa aqui, né? Todo mundo que falava alguma coisa antes é porque realmente não entendia, né? Às vezes acha que você talvez está fazendo alguma coisa errada e tal, mas, enfim. Eu não julgo não, mas é porque às vezes muita gente fica, será que é a minha família, ou eu não tenho o apoio, mas é normal, entendeu? Você não ter o apoio da família ali é muito normal, porque as pessoas não acreditam, acha que como que você vai ficar sentado ali no computador e vai ganhar dinheiro? Como? Se você não tem uma profissão ainda, alguma coisa assim, ninguém acredita mesmo, não. Isso é normal mesmo, com certeza. Eu lembro quando eu tava começando, eu pegava meu celular, né? E aí no Instagram lá, aqueles caras lá, igual o Thiago Finch, esses caras, né, que mostravam que vivia disso, eu mostrava ali aquele lifestyle. Eu pegava, mostrava pra minha mãe, falava assim, ó, aí pra você ver, ó, colocava história, eu lembro que tinha um cara que, acho que é Thiago Gomes, ele tinha muito tempo, quando eu tava começando, ele tinha uma história lá, que ele mostrando a casa que ele tinha, com o carro que ele comprou, acho que era uma Land Rover na época lá e tal, que era tudo do marketing, que ele era vendedor de vinho, que não sei o que, ele tinha aquele storytelling, né, que geralmente o pessoal faz, eu mostrei pra minha mãe aquele vídeo, tinha quase 20 minutos de vídeo, eu mostrando pra ela, falei, é isso aí que eu vou fazer, não sei o que, ela, tá, tipo assim, meio que, sabe? Minha mãe foi a que mais pesou, assim, realmente ela ficava muito desacreditada, sabe, do negócio. Mas, É muito normal. Mas faz parte. É isso mesmo. Pessoal, o Matheus, eu já tinha falado aqui que ele é o nosso mentor, meu e da Dani. Para mim, foi uma pessoa que acrescentou muito na minha vida, me ajudou demais quando eu comecei. Talvez se eu não tivesse chegado nele, conversado, Matheus, você me dá um apoio aqui, talvez eu não teria ido tão longe igual eu fui. Né? Então, eu faço aqui toda a minha recomendação, vou deixar o link do curso dele aqui embaixo, para mim é um dos melhores, está sempre atualizado, sempre dá um apoio para a gente aí, falha de vez em quando, porque ninguém é perfeito, tá? Não estou falando que ele é perfeito, não, estou falando que para mim,
valeu demais. Então, eu acho o curso dele maravilhoso, gosto demais, e o link está embaixo. Concorda comigo, Dani? Concordo, totalmente. Eu cheguei no review através do curso do Matheus e foi ali que eu me apaixonei, e é como você falou. A gente tem um apoio, a gente tem um acompanhamento, a gente tem um grupo de network que ajuda pra caramba, e a gente já comentou sobre isso outras vezes também, o quanto isso é importante. Então, não tem como a gente não falar, pessoal. Foi graças ao Matheus que a gente está aqui nessa caminhada do review. Fica aí também o nosso agradecimento para você, viu, Matheus? Que você continue aí em frente, aumenta lá o conteúdo, como você falou, vamos estudar juntos, vamos crescer juntos. A gente está aqui esperando por mais ensinamentos seus, viu? É isso mesmo. É isso aí, Depender de mim, estou aqui para ajudar, porque deve é. Né? Acho que acrescentou demais aqui no nosso podcast, foi fantástica a história, muito bem contada aí, coisas assim que eu acho muito legal a história dele, acho fantástica. Queria ver com o Matheus aí se você quer acrescentar mais alguma coisa, deixar algum insight aí pro pessoal, ou deixar um recadinho final aí, que seja, fica à vontade, Matheus, a fala é sua. Então, é o seguinte, tem muita gente que acha que tem muita gente que tem, né, no fundo ali, no fundo tem aquele negócio, tipo, cara, eu consigo mais, sabe? Eu mesmo tinha isso, eu acho que muita gente também tem isso. Tipo, sabe quando você tá desanimado, que você tá seguindo ali que a rotina que você não gosta, mas lá no fundo você tem na sua cabeça que tudo pode dar certo? Tipo assim, eu não sei como, eu não sei que jeito, mas eu sei que vai dar certo. Cara, eu tinha muito isso comigo e eu acho que tem muita gente que às vezes vai ver esse vídeo, tem isso também, não sabe como, não sabe que jeito, mas sabe que vai dar certo na vida. E, sinceramente, cara, a CLT eu acho que é uma coisa que destrói o sonho de muita gente, porque aí você acaba entrando numa zona de conforto. No meu caso, eu odiava a CLT porque eu entrei num serviço que era bem ruim. Então, assim, ó, eu trabalhava em limpeza industrial no frigorífico durante o período da noite, que foi meu emprego fixo. Trabalhava na roça, catando laranja, tomava sol, chuva o tempo inteiro. Nunca ganhei nada, nunca conquistei nada praticamente. Comprei uma bis velha que quando eu estava na CLT e eu tinha grandes sonhos. E tem muita gente que está me escutando aqui que às vezes está nessa mesma situação. Está num emprego que ele não gosta. E dê graças a Deus se você está num emprego que você não gosta, porque tem muita gente que fica 10, 20, 30 anos num emprego que gosta, porque se eu tivesse num emprego que, sei lá, eu tivesse ganhando até, como que a gente pode dizer bem, eu não sei nem quanto está o salário, mas deve ser uns, sei lá, uns R$ 2.000, um salário que fica um pouquinho mais, sim, um salário que dá para você comprar as coisinhas de casa, apesar que está cada vez mais difícil, né, aqui no Brasil. Mas enfim, se você está num lugar que você faz um trabalho, que você não se esforça muito, né, que às vezes você não se desgasta muito fisicamente e tal, e talvez você gosta ali daquele ambiente, já se acostumou com aquilo ali, e você tem grandes sonhos, saiba que isso aí vai destruir seus sonhos, cara. Tipo, porque você vai ficar numa zona de conforto, você não vai procurar evoluir. Às vezes você tem grande ambição, mas você nunca vai atingir sua ambição, os seus sonhos, através da CLT. Então, hoje a gente está na melhor era para ganhar dinheiro, né, para criar uma fonte de renda através da internet, com inteligência artificial, com várias formas que você consegue ganhar dinheiro pela internet, seja vendendo produtos, seja, sei lá, monetizando. E vale muito você estudar, né, alguma coisa, mesmo que você já tá ainda está na CLT, vincular o seu tempo disponível ali a um estudo sei lá, para ganhar uma renda extra, que aí você vai achar alguma coisa que você gosta de fazer, isso vai se tornar a sua fonte de renda principal, e você consegue chegar mais rápido ali nos seus objetivos, conquistar seus sonhos, ajudar a sua família, que eu acho que no fundo é isso que importa, né? É você conquistar seus sonhos e prover para sua família, ser motivo de orgulho para sua família. E hoje a gente está numa era que está cada vez mais fácil atingir isso, porque a gente tem 1.001 ferramentas que possibilitam a gente fazer isso. A gente tem várias plataformas que estão jogando dinheiro para as pessoas que estão dispostas a produzir ali dentro, como o YouTube, TikTok e tal. E só basta você estudar sobre isso, porque a maioria das pessoas, apesar de ter muita gente fazendo, se você for olhar na sua cidade, não tem praticamente quase ninguém estudando e fazendo isso. Então, assim, ó, você entrar de cabeça nisso agora que você está vendo esse vídeo, você pode mudar a sua realidade em questão de um ano, você já pode mudar completamente a sua vida. Principalmente se você focar e tiver clareza no que você está fazendo, no que você quer fazer. Eu acho que é isso, eu acho que todo mundo deveria pensar fora da caixa, né? Pelo menos todo mundo que tem sonhos, que tem ambição, outras já são conformadas com a vida que tem, vai morrer daquele jeito. Então, assim, tem muita gente que tem sonhos, tem ambição e não tem essa clareza, não sabe o que fazer, né? Então, às vezes fica vendo dificuldade em tudo. Ter clareza, estudar, procurar sempre melhorar
em questão financeira primeiro, né? Depois você vai melhorando as outras áreas da sua vida, enfim, e eu acho que essa é a ideia. Isso aí. Isso aí, Matheus falou, muito bonito. Ó, eu só tenho a agradecer, obrigado, viu, Matheus, por ter vindo aqui no nosso canal aqui, eu acho que acrescenta muito, acrescenta para todos nós aí, já contou coisas aqui que abrem a nossa mente, né, e vamos aí seguindo junto, muito obrigado pela sua presença, viu? É isso, tamo junto aí, daqui uns dias a gente volta aí de novo com as atualizações, a gente faz de novo, porque Opa, as coisas aqui vai sempre mudando aí. muito rápido, a gente faz em outro momento. Cada vez mais a gente vai estudando, vai aprendendo, né? E cada vez mais a gente vai falando, vai agregando pro pessoal que tá acompanhando aí. Isso aí. Ótimo, aí você volta para trazer as novidades para gente. Fechou, é isso aí. Beleza. Muito legal esse negócio dessa entrevista aí de vocês, agora vocês juntos aí, vai ficar da hora. Isso aí, agora vamos pra frente, vamos explodir as vendas. É isso aí, tamo junto. Isso aí, falou galera, até mais então. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.